A gente parte do princípio que o negócio ele sempre tem que resolver um problema. Como que tu viu e como que tu vê que o networking pode proporcionar momentos e experiências? 3 pontos que eu acredito muito, assim, tu tem que ser um cara inquieto, tu tem que gostar de resolver problemas e tu tem que ser resiliente. Estamos começando mais um BradoCast, o maior podcast da Serra Gaúcha. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma celebridade para nós, uma referência, é o Thiago Ribeiro, que ele é jornalista, especialista em marketing e CEO do South Summit Brasil. É um prazer te receber aqui. Pô, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Compartilhar com a audiência de vocês aí algumas histórias, algumas curiosidades, falar um pouquinho de South Summit. Vai ser um prazer, tenho certeza que vai ser um momento bem especial. Se é para vocês, vai ser para mim também. Com certeza. É uma troca, né? A gente está aqui se conectando e a vida ela é feita de pontos e conexões. A gente aprende assim. Então, tenho certeza que nosso papo vai agregar muito. Não só para nós, mas para as pessoas que estão escutando. Bora também. Lá, então. Isso aí. Cara, começando até que tu comentou South Summit. O que é o South Summit? Como é que foi trazer o South Summit? Porque eu sei que ele tem uma história onde tem outra sede. Como é que foi essa história? O South Summit hoje, o South Summit Brasil, né? Ele é considerado o maior evento de inovação da América Latina, né? Sobre todas as perspectivas, né? Uhum. É um evento que já para a próxima edição, que acontece, né, no mês de março, ali no Cais Mauá, em Porto Alegre, né, dias 22, 20, 21 e 22, nós estamos com uma expectativa bastante grande, superando inclusive números do ano passado, mas a expectativa de um evento de 24, 25 mil pessoas, um evento que reúne 1.000 investidores, 130 fundos de investimento, 700 jornalistas trabalhando na cobertura, mais de 500 palestrantes de 125 países, mais ou menos, 60 países presentes fisicamente no evento, mais de 8 mil empresas, 3 mil startups, enfim, um evento realmente muito grande, muito relevante, né, que vai ocupar um espaço nessa edição de 38 mil metros quadrados de área, vai dar quase 1 quilômetro de uma ponta a outra, então quem for ao South Summit tem que se preparar fisicamente, né? Porque vai ter que caminhar bastante, muito conteúdo, muita conexão, como a gente falou há pouco, ele é um evento de conexão e de conexão presencial. Legal. Isso é muito bacana, então a gente tem uma expectativa de mais uma vez viver um momento histórico na cidade de Porto Alegre, um momento histórico para o estado do Rio Grande do Sul, um momento histórico para o Brasil, para a América Latina. A presença de público do exterior, sem dúvida nenhuma, vai ser muito maior. A gente tem aí conversado com delegações de toda a América Latina, da Argentina, do Uruguai, do Chile, da Colômbia, do México, delegações da Europa, tem da Espanha, da Dinamarca, do Reino Unido, enfim, de vários países, delegações de Israel, né, delegações dos Estados Unidos também, de diversas regiões dos Estados Unidos. Então, um evento, sem dúvida nenhuma, eu diria que nessa edição vai se consolidar definitivamente como não só um evento latino-americano, mas um evento global que acontece na América Latina. Que legal. E qual que é a edição que está acontecendo aqui no Brasil? Terceira. É a terceira edição? Nós somos um jovem evento, né? A nossa história começa em Madrid, em meados de 2012, né? Quando a nossa fundadora, Maria Benjumea, decidiu criar um movimento para conectar empresas, startups e fundos do continente europeu. Né? De lá para cá são 12 anos de história, mais ou menos, de muito sucesso, né? de muitos resultados importantes. Né? E aí, nos últimos 3 anos, esse evento acontece no Brasil, nós conseguimos conquistar, né, com muito trabalho, né, mostrando também todas as condições que nós temos aqui no nosso país, no nosso estado e na cidade de Porto Alegre para receber um evento dessa dimensão, dessa magnitude. Ficamos muito felizes em sermos a escolha do South Summit para a sua chegada na América Latina, né, e tendo o Rio Grande do Sul e Porto Alegre como porta de entrada desse processo. E acho que a gente só vem crescendo e os resultados vêm mostrando isso, né? Hoje a gente já tem, além da história que nos trouxe até aqui, a partir de Madrid, mas o mais bacana é que hoje a gente tem a nossa história para contar, né? Muito bom, que legal. E tu comentou mais de 8 mil empresas, 3 mil startups e fora tudo o resto. Eu quero te pedir qual que é a estimativa de pessoas nesse evento. São 24 mil pessoas, é o que a gente estima. Isso é um negócio curioso, né? Porque toda vez que a gente estima,
a gente passa. Não adianta mais estimar, né? Então, assim, a gente está trabalhando com um número de 24 mil pessoas, 24, talvez 25, mas eu acredito que esse é um número que a gente vai, ou no mínimo ficar próximo disso, né? Dado a procura por ingressos, dado o volume de pessoas já confirmadas, dado os speakers que nós estamos trazendo, que acabam também ajudando nessa mobilização. Essas últimas semanas, por exemplo, nós anunciamos a presença do Ur Levine, né? Fundador do Waze e do Movit, vai estar com a gente. Primeira vez que ele vem ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Também estamos trazendo o John Elkington, que é uma figura espetacular, a mente por trás do conceito de ESG. Todo mundo fala do triplé da sustentabilidade. Então, o cara que criou isso, que agora está na boca de todo mundo, todas as empresas estão buscando se adequar a esses conceitos, vai estar com a gente em Porto Alegre, e um número gigante de outras referências, né? Nós estamos trazendo 20 fundadores de unicórnios, então, fundador da iFood, fundador da Único, fundador da Acreditas, o próprio fundador do Waze e do Movit, enfim, um conjunto muito grande, assim, de pessoas que são referências naquilo que fazem. Certamente o palco do South Summit vai estar muito bem populado e quem for ao evento não vai se arrepender. Não vai estar bem preenchido e com muito conhecimento. Né? E o negócio que tu falou que eu achei muito legal, que é o networking presencial, esse contato humano, né? Porque a gente vem de um momento de pandemia onde era todo mundo em isolamento, só que esses eventos onde junta essa galera e é um negócio vivo, que tu para os 3 dias e tu vive aquilo, cara, é diferente, né? É diferente. Eu sou um cara que eu particularmente gosto de pessoas, né? Todo mundo, o que tu gosta? Eu gosto de gente, cara. Eu gosto de estar com gente, eu gosto de conhecer gente, eu gosto de falar com gente, eu gosto de ouvir histórias, né? Vocês comentaram aí, a minha formação é no jornalismo, né? O jornalista é um contador de histórias por natureza, sabe? Então isso faz parte da minha trajetória, do meu DNA, eu diria, assim, é uma coisa que eu aprendi dentro de casa, com meu pai, com a minha família. Então, quando a gente olha para o South Summit e vê um evento que permite esse tipo de conexões, e a gente teve eu não diria só a felicidade, né? Mas assim, a coincidência de que a nossa primeira edição foi logo depois que a pandemia arrefeceu, né? Então, assim, era um momento que as pessoas estavam querendo sair, querendo se encontrar, querendo se conectar, e eu acho que isso ajudou para que rapidamente as pessoas entendessem o que era esse bicho chamado South Summit, né? E de lá para cá, a gente tem sido, inclusive, dito como o evento com a maior serendipidade que as pessoas conhecem. Que legal. Porque ao invés de muitos eventos que as pessoas mais relevantes, mais importantes, ficam reservadas, ficam fechadas numa área específica, nós temos, obviamente, alguns espaços reservados para que essas pessoas descansem, façam uma reunião, enfim. Mas o nosso grande objetivo é que as pessoas se encontrem. Então, a gente circula pelo South Summit e dá de cara com pessoas que normalmente a gente não encontra na rua, né? Então isso é muito legal, né? Às vezes eu frequento outros eventos e as pessoas dizem assim, eu vou no South Summit porque lá é o lugar que eu encontro todas as pessoas que eu tenho ou preciso encontrar. Legal. Eu sei que elas vão estar lá. Então ele é um lugar, definitivamente um lugar de conexão. E assim, a gente aqui no Bradocast, a gente dá muito valor para as conexões, para o networking, porque nós construímos tudo que nós temos através do networking, conhecendo pessoas certas, se conectando com pessoas certas, agregando valor para pessoas certas. E eu queria saber de ti, da tua vida pessoal, da tua vida profissional, como que tu viu e como que tu vê que o networking pode proporcionar momentos e experiências e oportunidades? Sem dúvida nenhuma, foi o network que me trouxe até aqui, né? A gente falava aqui recentemente, acho que eu sou um cara muito de conexão por natureza, sempre me relacionei bem. Sempre fui um cara que transitei com muita facilidade em inúmeros públicos com perfis diferentes, com características diferentes, seja na escola, seja na universidade, seja no quartel onde eu servi. Tenho muitos amigos queridos. Até queria mandar um abraço aqui para o Ricardo Nunes e para o Eduardo Kulakowski, que fazem parte do parceiros grupo nossos aqui, e são irmãos que a vida me deu, assim. Mas, enfim. Então, isso para mim é uma coisa muito importante, assim. E acho que
a partir dessas conexões, a partir desse relacionamento, sempre que é tratado com respeito, com carinho, com cordialidade, de maneira, eu diria até mais genuína possível, né, orgânica, porque assim, quando a gente fala de network, hoje o network está muito permeado pelo interesse, sabe? E eu acredito muito que as coisas são consequência. No momento que tu faz uma coisa porque tu quer atingir determinada situação, determinada condição, às vezes isso falta a naturalidade e tu não tem um resultado efetivo disso. Eu sempre acreditei nas conexões genuínas, as pessoas que eu me relaciono, as pessoas que eu tenho conexões, via de regra, são pessoas que eu gosto, são pessoas que eu realmente interesse genuíno, né? Realmente que eu conheço. Às vezes tu vai olhar minhas redes sociais, por exemplo, talvez eu não seja o cara que tem o maior volume de pessoas conectadas, mas eu posso garantir para vocês que um percentual gigante daquelas pessoas eu conheço pessoalmente. Eu já falei, eu já tive uma agenda, eu já encontrei num evento, enfim, não é a conexão pela conexão. Então eu acho que a arte do network, a arte do relacionamento, eu acho que ela só é eficaz se ela for genuína. E a gente vive um cenário aí de muita superficialidade nas relações. É meu amigo, tá conectado comigo, né? E às vezes tu nem conhece a pessoa, sabe? Às vezes só digitalmente. E eu faço questão de conhecer, eu acredito que sempre o pixel tem que se materializar, né? Acho que a gente não pode ficar só no digital. Total. Até porque é o contato humano que ele fica, né? A gente fala sobre no final das contas são pessoas. A gente está falando de pessoas, né? O resumo de tudo é essa relação, como nós estamos aqui, enfim. A gente fala sobre tecnologia, só que a gente não vê que a tecnologia, na verdade, ela só exponencializa e te traz mais acesso a outras pessoas. Porque hoje em dia tu pode ter contato com pessoa que tu jamais teria se não fosse a internet, por exemplo. Cara, a gente se conheceu, se tu for ver, foi uma indicação, mas a gente conseguiu se comunicar pela internet. Isso facilita, mas é meio, não é meio, fim. Exatamente. Não é fim. Se isso virar fim, aí a gente não sabe para onde vai. Exatamente. A tecnologia, ela proporciona e exponencializa basicamente tudo. Assim como ela traz bens, ela traz maus também. E hoje, no mundo que tu vive, no mundo empresarial, de negócios, de startups também que tu vive, principalmente com o South Summit, como que tu vê que a internet pode influenciar, não só a internet, mas a tecnologia também? Cara, assim, hoje em dia é impensável fazer qualquer coisa sem o uso da tecnologia, né? Eu peguei o início da internet quando eu estava terminando a minha faculdade de jornalismo, lá na PUC, na FAMEX. E eu lembro que naquela época muita gente dizia assim, cuidado, a internet vai acabar com a televisão, a internet vai acabar com o rádio, a internet vai ocupar vai acabar com os empregos dos jornalistas e tal. Cara, não acabou. Sim, o rádio se reinventou, a gente está aqui num podcast que nada mais é do que uma versão 4, 5, 6, 7.0 do rádio. Sim. É isso que a gente está fazendo aqui, né? A televisão se reinventou, né? Foi para as plataformas digitais, os sistemas se integraram, tu assiste uma parte ao vivo na TV da tua casa, mas tu complementa aquele conteúdo através de uma plataforma digital e por aí vai, sabe? Então, assim, eu acho que isso, por mais clichê que seja, cara, é um caminho sem volta, mas é um caminho sem volta e tem uma situação que ela tem duas perspectivas. Ela pode ser um caminho sem volta negativo, para quem não entender que isso está acontecendo e não se adaptar. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos que ficaram pelo caminho nesse processo porque não entenderam o que estava acontecendo. E ela pode ser um caminho sem volta positivamente. Que bom que isso aconteça para quem entende o que está acontecendo e consegue aproveitar, consegue se adaptar. A gente está falando aí agora de uma maneira muito intensa, né? Tomou conta de todas as discussões do tema da inteligência artificial, dos sistemas complexos, né? Cara, isso é horrível, os robôs vão dominar, os robôs vão... Cara, olha para minha profissão como jornalista. Cara, tem robô apresentando telejornal em alguns países do mundo. Cara, aí tá tudo bem. Só que para esse robô apresentar o telejornal, alguém tem que gerar notícia, alguém tem que abastecer, alguém tem que treinar, alguém tem que ensinar. Então, assim, é uma mudança de perspectiva. Esses dias eu recebi uma abordagem no meu LinkedIn, que era uma pessoa me fazendo uma oferta de uma inteligência artificial que fazia o papel de CEO.
entendeu? Uau. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, olha, chegou aqui num tema sensível, né? Aí tu vai te dando conta, cara, na verdade ela não vai fazer o papel de CEO, ela vai te ajudar a tomar decisões, até porque o papel de CEO, na minha opinião, ele vai muito além de qualquer outra coisa, mas nós somos uns gestores de pessoas. Porque a estratégia, os indicadores, enfim, toda essa parte mais fria do processo, a tecnologia sempre nos ajudou de uma forma ou de outra, né? Agora, como a gente lida com as nossas equipes, como a gente lidera as nossas equipes, como a gente garante que as nossas equipes tenham as melhores condições de trabalho, estejam felizes, estejam focadas naquilo que tem que fazer, estejam bem em todas as suas esferas, na sua esfera profissional, mas na sua esfera pessoal, familiar, enfim, acho que a coisa é muito mais ampla e tem pouca gente que olha para isso às vezes, né? Então, assim, eu acho que tem espaço para as coisas combinadas. Eu sou um ativista da tecnologia da inovação, eu brinco que eu sou um heavy user, né? Um usuário contumaz, desde o início desse processo, quando eu trabalhava ainda nas redações de emissoras de TV, de rádio, por onde eu tive passagem, eu sempre fui aquele cara, fala com o Thiago, que é o cara que conhece tecnologia, que é o cara que gosta, que é o cara que usa as ferramentas, que é o cara que consome esse tipo de coisa, mas eu consumia para qualificar o meu trabalho, para agregar para o meu trabalho, para entregar mais, para ter mais qualidade naquilo que eu fazia. Só que para mim isso não mudou, né? Mudou a minha posição, mudou o que eu estou fazendo hoje, mas a essência dessa jornada, a essência desse processo continua sendo a mesma. Legal, e isso é bacana porque eu vejo com o teu exemplo, pegando como tu começou, onde tu começou, por onde tu começou e vendo como tudo isso mudou hoje. Total. Como tu disse, tu começou com jornalismo, em emissoras, e tu tá hoje num mercado que mudou completamente do que era há 20, 30 anos atrás, deve ser um desafio muito grande. Só que isso é engraçado, porque muitas pessoas, um pouco mais, jovens há mais tempo, elas acabam não se acostumando com a internet e acabam entendendo que o problema, às vezes, é até mesmo a tecnologia. E culpando a tecnologia, a inteligência artificial vai dominar, vai causar males. Mas, vendo do teu lado, uma perspectiva de quem passou por essa mudança da tecnologia, não é um bicho de 7 cabeças, né? Perfeito. E eu acho que tu falou tudo, Thiago. A questão da tecnologia é ferramenta. É que em uma interação social, cara, tu tem duas opções. Ou tu conversa com a pessoa que tá na tua frente, ou tu fica na cara dela assim no celular, ó, mexendo no celular. Cara, a opção é tua. A tecnologia, ela tá ali. Mas tu não é obrigado a usar ela 100% do tempo. Outra coisa que viralizou muito, né? Tem a questão da inteligência artificial, também tá popularizando muito a tecnologia integrada à realidade, né? Com, por exemplo, o óculos da Apple. Cara, sai as pessoas na rua, assim, com a tecnologia, e elas podem usar a qualquer momento. Elas optaram por utilizar aquilo na rua, ou em jantares, ou em conversa. Elas optaram por aquilo. Mas ninguém é obrigado a usar aquilo. E vai do teu bom senso, né? Claro. A tecnologia só exponencializou aquilo que tu é. Se tu for ver É mais uma ferramenta, assim como eu pego meu carro, assim como tu bota o óculos para enxergar melhor, assim como faz qualquer atividade, né? O que ela tem é, obviamente, uma evolução, um nível de pesquisa mais aprofundado por trás, às vezes um custo, né, mais significativo, dependendo do que a gente está falando. Mas, cara, a gente tá cheio de tecnologias, é que as pessoas confundem um pouco, né? Inclusive o conceito de tecnologia, né? Então, é muito uma questão de perspectiva. Se a gente for olhar para a carroça, o carro é uma tecnologia avançadíssima. Se a gente for olhar para um barco que atravessava um rio, uma ponte é uma tecnologia avançada. Então, tudo é uma questão muito de perspectiva, né? Deixa eu trazer agora mais pro lado da Self Summit, eu queria trazer o lado de startup. Foi trazido de outro local para a América Latina. Tu fala que hoje é um centro de inovação América Latina. Como é que está o cenário de startups hoje no Brasil? Tu considera como uma referência, talvez, no mundo? Como é que está o mercado de startups? É oportuno? Olha, para vocês terem uma ideia, o Brasil é hoje o 6º principal mercado de startups, se a gente considerar os países do G20. Né? Então, todo mundo sabe, né? O G20, as 20 maiores economias do mundo, do planeta, e em termos de startups, nós somos o 6º. Então, isso, e nós estamos atrás de algumas nações que
não há problema nenhum nós estarmos atrás, né? Que são realmente verdadeiras potências. Eu acho que o empreendedor brasileiro ele tem muita qualidade. A gente acabou de anunciar as 50 finalistas que vão participar da Startup Competition do Subsummit Brasil ao vivo durante o evento, que virão ao evento apresentar os seus pitches para os fundos de investimento, enfim. 25 delas são brasileiras. E nós não precisamos fazer nenhuma força para ter essas empresas ali. A gente recebeu projetos de muita qualidade. Eu diria, a gente até poderia ter mais brasileiras do que estrangeiras sem problema nenhum. Claro que nós temos critérios bastante definidos para escolher e isso acabou dando uma equilibrada. Mas eu tenho startups de cidades que não são centros tradicionais, assim como é o caso de Caxias do Sul, tem cidades menores, cidades pequenas, sabe? Mas com muita entrega, com muita qualidade, sabe? Hoje em dia a informação tem tudo que é lugar, as pessoas têm muito acesso, né? Então isso facilita muito esse processo. Então se tiver vontade de trabalhar, tiver garra, tiver dedicação, tiver interesse, enfim, eu acho que isso. E no Brasil isso não falta, né? A gente tem uma característica muito peculiar nesse aspecto. O povo brasileiro é um povo trabalhador por natureza, bastante, né? Então, nesse contexto, eu sou um otimista sobre o mercado de startups. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou muito mais otimista nesse momento do que eu já fui há um período atrás. A gente deve lembrar que meados do ano retrasado, nós tivemos todo aquele escândalo da quebra do Silicon Valley Bank. Isso balançou o mercado, né? Deu uma recuada, né? nos investimentos que tinham disponibilidade no mercado. E hoje a gente passou a viver um cenário de muito mais consistência, sabe? A gente parou de ver aqueles fundos investindo em ideias, investindo em bons PPTs, né? E realmente estão buscando, né? Projetos que realmente tenham impacto na vida das pessoas, resolvam problemas reais, e acho que até os valores estão mais sensatos. A gente vinha numa bolha, numa euforia muito grande. Mas eu sempre dizia na época, olha, eu acho que esse movimento vai ser positivo. A gente vai ter esse momento de baque, porque a gente está muito mal acostumado, mas assim que essa coisa se assentar, nós vamos entrar para um mercado muito mais sólido, muito mais consistente, com negócios que realmente tenham condições de virar, realmente de se tornar aquilo que a gente sempre quer. O que nós queremos é ter cada vez mais os nossos unicórnios aí em evidência e que surjam cada vez mais como vários países do mundo que produzem aí de maneira quase serial, né, empresas desse nível e dessa dimensão. Então eu acredito muito no mercado brasileiro. Eu acho que nós temos um potencial muito grande do ponto de vista de mercado consumidor e isso também nos ajuda, né? Quando a gente olha, por exemplo, as startups estrangeiras que se inscreveram no Subsummit, eu não tenho dúvida de dizer para vocês que elas se inscreveram de olho no mercado brasileiro, no potencial que nós temos aqui, né, de gerar receita, de gerar novos negócios, novas oportunidades, no tamanho do nosso mercado. Então, assim, quando nós vemos um mercado desse tamanho e uma cena empreendedora com a qualidade que nós temos, né, claro, vocês vão dizer, mas Thiago, mas nós temos carga tributária, mas nós temos sistema jurídico, mas nós temos insegurança aqui. Bom, isso tudo é fato. Isso não se discute, tu entende? Mas mesmo assim, a gente ainda é muito bom. Consegue criar oportunidade. A gente é muito bom, sabe? Eu tenho muito orgulho do nosso mercado. Eu acompanho isso há muitos anos. Eu fui um dos fundadores da Associação Gaúcha de Startups, né? Então, participei desse movimento quando ainda nem se falava muito nisso. A gente tentou organizar o movimento e hoje é uma entidade super consolidada, super representativa no estado inteiro, né? E isso materializa muito bem uma crença que eu sempre tive, né? Que a gente tinha muito potencial. Eu nem era empreendedor ainda e eu já acreditava nisso. Depois que eu passei a fazer parte, eu acredito ainda mais. Que legal. Cara, eu queria tocar nesse ponto exatamente. Quando que tu descobriu a tua veia empreendedora? Como é que foi o teu início no empreendedorismo? Cara, essa história é curiosa, porque como eu contei aqui, eu sou jornalista de formação, estava acostumado a trabalhar em veículos, enfim, como qualquer profissional desse segmento. Mas em determinado momento da minha vida,
eu comecei a desenvolver projetos nas empresas que eu trabalhava. E naquela época a gente não usava nem o termo empreendedorismo. Isso não era uma coisa que... Isso surgiu um pouco depois, assim, fora do Brasil isso era até mais comum. Mas aqui a gente não tinha essa perspectiva, né? O empreendedor naquela época era o empresário, né? Era o cara que era dono de um negócio. Aí um dia eu tô liderando um projeto que os caras chegaram e disseram, não, mas o que tu fez é uma startup. Só que é uma startup dentro de uma outra organização. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aí eu comecei a entender. Aí eu fui descobrir que existia o termo intraempreendedorismo. Né? Que é justamente isso, né? Quando alguém tem uma iniciativa de um projeto dentro de uma empresa e isso depois pode até virar um spin-off e gerar um outro negócio, como tem vários aqui no grupo de vocês aqui, né? Só que naquela época isso não era uma coisa tão corriqueira. E ali foi que eu descobri, cara, que dentro da lógica do empreendedor, que é aquele cara que gosta de solucionar problemas, que está sempre buscando caminhos, que é um cara meio inquieto, que é um cara que busca sempre isso, eu comecei a me enxergar como empreendedor. Mesmo que naquela época não era aquele empreendedor clássico de ter o seu negócio tradicional, enfim. E aí depois se desdobrou para isso também, né? Mas foi ainda nesse cenário assim, de um intraempreendedor, de um cara inquieto que tentava hackear o sistema, né? Achar alternativas para resolver pequenos e às vezes até complexos problemas. Né? E tu acha que assim, na visão, sendo um empreendedor hoje e tendo orgulho disso, que tipo de característica foram fundamentais para ti e tu enxerga que são fundamentais para um empreendedor? Cara, assim, eu acho que tem uma linha assim, condutora desse processo, mas ao mesmo tempo tem assim, algumas características que são muito pessoais, assim, sabe? Mas assim, eu diria que a primeira delas é o que eu falei aqui, cara, tu tem que ser um pouco inquieto, assim, sabe? Não pode ser um cara conformado, né? Tu tem que gostar de achar soluções para os problemas, de resolver problemas, identificar problemas e encarar los aí de frente, né? Obviamente que é preciso uma resiliência brutal, né? Tu tem que ter senso de urgência, né? Tu tem que ter, enfim, tu tem que saber identificar as tuas parcerias, sabe? Ninguém empreende sozinho, isso é uma coisa que não existe, né? Se o empreendedor chega para mim assim, quem é a tua equipe? Sou eu, cara, eu já fico pensando assim, talvez não seja o caminho, sabe? O empreendedorismo é uma coisa coletiva, né? Aos poucos tu aprende a não ser centralizador e a delegar, né? A entender as pessoas que estão do teu lado, o papel de cada um, o que cada um é capaz de entregar, né? Tu começa a desenvolver também essa capacidade de gerir equipes, gerir pessoas, o que é super importante. Então, assim, obviamente tu tem que trabalhar, ter uma boa cultura, tu tem que ter foco, tu tem que ter vontade de aprender, né? Ou seja, tu tem que estar sempre disposto, né? Eu digo assim, eu tenho colegas que ficaram pelo caminho já na internet e eu estou aqui tentando passar dos sistemas complexos e da inteligência artificial. E é isso mesmo, entendeu? Então, assim, tu tem que estar disposto a aprender, a entender que hoje esse é o contexto, né? Com certeza. Tem um conceito que diz, né, que a gente tem que estar preparado para aprender, desaprender e aprender de novo. Sabe? Até para tu rever teus conceitos, para tu corrigir rumos, enfim. Então, assim, é um conjunto de fatores, mas eu acho, assim, que se a gente for colocar, assim, os 3 pontos que eu acredito muito, assim, tu tem que ser um cara inquieto, tu tem que gostar de resolver problemas e tu tem que ser resiliente.
Eu acho que essas 3 coisas aí, eu acho que já te dá um bom ponto de partida para empreender. Claro, depois tu tem que, né, trabalhar nas lógicas de negócio mesmo, né? Conhecer o teu mercado, saber onde tu está inserido, ter network, saber buscar investimento se tu não tiver o recurso necessário. E aí são outras valências também, né? O pessoal gosta de dizer que é importante ter um investidor estratégico que traz não só o dinheiro, mas traz também conhecimentos, conexões, te ensina, né? Então acho que tudo isso acho que é um caldeirão bem complexo aí da gente misturar para ter um bom empreendedor. E que legal esse conceito que tu falou do conhecimento, porque o aprender, desaprender e aprender de novo é essencial nos dias de hoje. E rápido. Porque o que funcionava há um ano atrás já não funciona mais. Não funciona mais. Assim, rápido. Tem um dado que a cada ano que a tecnologia avança, a evolução da tecnologia é equivalente aos últimos 50 anos. Então, a tecnologia está avançando cada vez mais. Ela está se exponencializando muito rápido. E à medida que a gente bate o olho, já mudou muita coisa. Então, ter uma característica de adaptação é muito importante. E olhando agora para o lado do empreendedor e da startup, a gente já conversou isso aqui e é um assunto até peculiar. Mas quando a gente fala de uma startup, ela tem que começar visando uma oportunidade de mercado ou muitas vezes pode começar pelo amor, pelo carinho, desculpa a palavra, pelo tesão do empreendedor de fazer aquilo? Também é uma questão até difícil de responder, né? A gente parte do princípio que o negócio ele sempre tem que resolver um problema, né? E às vezes essa coisa do tesão, da paixão, faz tu te apaixonar pela solução que tu pensou, que tu criou. E isso pode te levar a um erro que ele pode ser fatal, né? Quando a gente fala de empreender. Então, assim, eu acho que a obsessão do empreendedor, ela tem que ser resolver um problema real, um problema que seja escalável, um problema que atinja o maior número de pessoas possíveis, porque se for para resolver o teu problema, talvez isso não seja um problema, né? E tu possa estar com essa visão um pouco deturpada. Então, assim, claro que é importante tu fazer o que tu gosta, claro que é importante tu estar apaixonado pelo que tu tá fazendo, mas isso, eu acho que isso é uma condição anterior. Cara, se tu gosta de comunicação, tu não vai trabalhar na construção civil. Perfeito. Entende? Se tu gosta de construção civil, tu não vai trabalhar com eventos. Se tu gosta de evento, tu não vai, entende? Tu não vai trabalhar num banco, sabe? São coisas muito diferentes. Agora, tu encontrar um problema para ser resolvido dentro daquilo que tu gosta, que tu domina, que tu te sente feliz de fazer, cara, isso é uma dádiva. Então, eu olho pelo meu caso aqui, por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com um time gigante, de ser liderada por um cara genial, que é o José Renato Hoppe, que vocês já devem conhecer, inclusive recomendo conversar com ele, se é que já não conversaram. Tem uma história brilhante, criou talvez o primeiro unicórnio brasileiro, que foi a GetNet, criou aqui em Campo Bom, pertinho, sabe? Então, é uma história espetacular, né? Mas eu consigo hoje fazer da minha atividade profissional algo que eu contribuo para uma das causas que eu mais acredito na vida, que é a causa do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia. Então, assim, eu consegui nessa construção, nessa trajetória, né, e resolver um problema real. Porque qual é o problema real do empreendedor? É se conectar, é chegar nas pessoas certas. Então, qual é o problema que o Salsante resolve? Ele conecta empresas, startups e fundos de investimento. Manda um e-mail para um fundo de investimento para tentar uma abordagem, para tu ver o quanto tu vai penar, o quanto tu vai cair em caixa disso, caixa daquilo. Não vai. No Salsante, o teu investidor pode estar um café de distância, entendeu? Então é isso que a gente faz. Então eu consegui juntar algo que resolve um problema real com uma paixão pessoal que eu tenho, tu entende? Mas são coisas que tem que andar lado a lado, não pode ser ou
Entendeu? Essa eu acho que é o grande ponto. Tem que ser uma junção dos dois, né? Eu vejo isso é bem engraçado também. Quando a gente começa um negócio só olhando o amor por aquilo, o tesão pelo que tu tem que fazer aquilo, esse negócio vai dar muito certo por um curto período de tempo. Mas agora, quando tu tu inicia um negócio visando uma oportunidade, visando resolver um problema e tu cria amor por aquilo, tu cria tesão, esse negócio vai se exponencializar. Que também pode acontecer. Pode acontecer, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Eu gostei do ponto que tu trouxe de... Tenta mandar um e-mail lá para um fundo. Porque isso é até um grande contato nosso, um grande amigo nosso, Paulinho Pérez. Ele fala... Eu conheço o Paulinho. Conhece o Paulinho? Eu vou mandar um abraço pro Paulinho. Um abraço pro Paulinho, nosso amigo. Paulinho Pérez, ele sempre fala assim, amigo do coração, né? Ele sempre fala que, cara, um cartão de visita é muito frio. Cara, tu entrega um cartão de visita, tu manda um e-mail, que valor que tem aquilo? Eu não uso mais cartões. Eu aboli os cartões de visita, porque... por 2 motivos. Primeiro, porque para mim, ele perdeu o sentido. Uhum. Depois que tu tem esse carinha aqui, total. Né? E segundo, por questões de sustentabilidade, né? Nós temos uma política no South Summit. Ele é um evento muito preocupado com o impacto que a gente gera. Então, tudo que a gente pode eliminar de itens que causam impacto no meio ambiente, enfim, a gente não usa. Não usa. Total. Aliado com ESG, né? Aliado com ESG. E eu gostei muito do palestrante que tu falou que, cara, o cara por trás do ESG mostra que o conhecimento ele precisa estar presente em cada pessoa que for lá, né? E são palestras importantes e tu não vai só pela conexão também, né? Tu vai pela conexão, tu vai pelo conhecimento. Olhando para o lado do empresário, como é que ele consegue identificar a necessidade dele? Digamos que uma startup está começando, ela não sabe se ela precisa de conexão, ela não sabe se ela precisa de dinheiro, ela não sabe se ela precisa de conhecimento. Como é que o cara pode parar, analisar e ver, tá, eu preciso focar nisso? Depende do momento de cada um, né? Tem uma questão de maturidade do negócio, tem uma questão de o quanto tu está disposto a dividir o teu negócio, né? O quanto tu acredita no teu negócio, sabe? Tem um conjunto de variáveis que vão impactar nessa decisão aí. É difícil dizer assim, olha, essa é a receita de bolo, A mais as B vai dar C. Não vai. Não vai, sabe? Então, eu acho que cada negócio tem que fazer a sua análise, tem que fazer o seu dever de casa, tem que entender o seu momento, tem que ver as suas condições, porque assim, ó, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa de conexão, todo mundo precisa de conhecimento. O que vai mudar é o nível. Né? Então, assim, é de cada um tem que entender qual é o momento que está vivendo e ir atrás das suas prioridades daquele momento, né? Porque às vezes o dinheiro, por exemplo, te resolve uma parte, mas te fragiliza em outra, porque tu vai ter outra pessoa intervindo no teu negócio. Tu está disposto a isso, né? Conexões. Bom, conexões te ampliam, te geram mercado, podem te gerar novos negócios. Alianças estratégicas são fundamentais. Talvez não entre dinheiro, mas te dê capilaridade, te dê oportunidade, te dê outras coisas. Bom, conhecimento, né? Quem abre mão de conhecimento, quem não quiser aprender, vai morar numa caverna, numa ilha deserta, fazer qualquer outra coisa. Né? Então, assim, essas coisas elas andam junto o tempo inteiro. Assim. Total. E, Thiago, olhando para trás na tua história de empreendedorismo, de jornalista, de tudo aquilo que tu já viveu, quais foram os maiores desafios que tu passou e quais os maiores aprendizados tu tirou de cada desafio? Pergunta duríssima. Assim que é bom. Não, até porque o cara tem que parar e pensar um pouco, assim, porque, cara, tem desafios, assim, que são complexos, tem desafios que são complexos em determinado momento e depois tu olha para trás e tu vai dizer, nem era tudo isso, sabe? Tem desafios que são pessoais, né? Então, exemplo, assim, eu tive uma condição de perder meu pai muito cedo. Meu pai morreu, eu tinha 13 anos. Né? Então, posso dizer para vocês que perder o meu pai aos 13 anos... Cara, foi um baque, era minha referência, era meu amigo, sabe? Aí depois, eu aos 18 perdi o meu segundo pai, que foi o meu avô,
entendeu? E eu diria que talvez tenha sido um momento mais difícil ainda, porque tu tá naquela transição entre a adolescência e a vida adulta, né? Depois tu tem a dificuldade da universidade, da formação, de te preparar, de entender para onde é que tu vai, né? Aí tu tem a dificuldade do ingresso no mercado de trabalho, né? Como é que tu fura a bolha no mercado que é tão cada vez mais competitivo, com profissionais se formando aos montes dentro das universidades, porque até ali tu não pensa em empreendedorismo, né? O mindset, e hoje está mudando bastante. Hoje as pessoas já saem da universidade ou já estão em meio à universidade com a visão de empreender. Mas quando eu estudava, por exemplo, no caso do jornalista, tu estudava e tu já sabia que ou tu ia trabalhar em rádio, ou tu ia trabalhar em TV, ou tu ia trabalhar em jornal. Aí a internet não estava nem ali muito no radar ainda, porque eu já sou meio velhinho nessa história, né? Então, assim, era muito segmentadas as coisas e muito bitoladas as coisas. Então, entrar no mercado de trabalho era um desafio. Depois, minha primeira demissão. Imagina, alguém olha para ti e diz assim, cara, tu não serve mais, obrigado, não deu certo, não funcionou, ou vamos mudar o modelo da empresa e a tua função deixa de existir. Mas sei eu, entendeu? Então, assim, só que eu sou um cara otimista por natureza, assim, sabe? Eu não sou um cara de me apavorar com as coisas. Às vezes o pessoal até me cobra, assim, pô, Thiago, mas tu eu não te vejo nervoso, eu não te deixo autocanado, eu não te deixo alterar a voz. Os caras, tu nem vai me ver. Não é meu perfil. Eu posso estar preocupado, eu posso estar tenso, eu posso estar pensativo, eu posso estar com alguma coisa me incomodando. Mas assim, eu acredito muito na minha serenidade para resolver problemas. Eu acredito muito na minha capacidade de ressignificar as coisas quando elas acontecem. E tentar buscar um caminho. É fácil? Não, claro que não. A gente é ser humano, né? Mas eu acredito muito nisso. Então, assim, eu não diria que eu tive grandes desafios nesse sentido. Pô, quando começou o South Summit, a gente recebeu o desafio de botar um evento no ar em 90 dias. E as pessoas diziam, vocês não vão conseguir, vocês são loucos, né? Isso, nós vamos. E nós fizemos. E está indo para a terceira edição, uma mais bacana do que a outra em série. Vamos para a terceira agora, que vai ser melhor que a do ano passado. E eu tenho certeza que a do ano que vem já vai ser melhor do que a desse ano, sabe? Então, eu acho que o desafio, a gente que faz ele grande, sabe? Depende de como tu lida com ele. Sabe? E eu tento lidar da melhor forma possível sempre que ele se apresenta. E, cara, tu não pode te apavorar, tu não pode ter medo de desafio. Porque ele te faz crescer, ele te faz criar alternativas, ele te faz enxergar, talvez, coisas que tu não enxergue, né? E, cara, eu assim, graças a Deus, assim, eu agradeço ao Papai do Céu aí todas as vezes. Ele me deu algumas capacidades, algumas faculdades que me permitem, assim, transitar em meio a essas coisas que são parte da vida, são inerentes, né? A gente sabe disso, né? Tem coisas que fogem ao nosso controle, então cabe como tu lida com elas, né? Tem uma teoria que o pessoal difunde aí, eu acho que é do budismo, o pessoal diz, né? Que tem 3 tipos de problema, né? Aqueles que não têm solução, se tu não tem solução não adianta tu te preocupar, né? Aqueles que têm solução, né? Então, se ele tem solução, tá tudo certo, né? Vai encontrar. Né? E aqueles que tu tem que tu vai gerenciando e tal, não sei o quê. Então, assim, cara, eu não digo para vocês que eu acredito 100% nisso enquanto filosofia, né? Mas para mim faz sentido. Faz sentido, porque assim, mesmo aqueles que não têm solução em determinado momento e talvez tu não precise te preocupar, claro que isso é uma retórica, né? Nós estamos falando de coisas até muito definitivas, muito derradeiras, assim, né? Quando a gente fala de uma filosofia que tem até um quê religioso, espiritual e tal. Mas, cara, tu tem que saber te posicionar, tu tem que saber assimilar, tu tem que saber entender, tu tem que parar para pensar, tu tem que respirar fundo, sabe?
Vocês acham que tudo que acontece na minha vida é bacana, que eu tô sempre feliz? Não, cara, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu me desafio, eu fico triste, tem coisas que acontecem que eu não gostaria que acontecesse, né? Para mim, assim, como tu lida com as coisas? Difícil? Difícil. Mas dá para fazer. O quão grande o problema tá na tua frente, né? Thiago, eu queria te agradecer muito por participar aqui com a gente, por abrir essa oportunidade para conhecer um pouco mais da tua história, dos teus negócios, e queria te agradecer muito mesmo. É muito importante para nós isso e muito importante para quem está ouvindo. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito aqui. Eu queria pedir agora se tu pode divulgar um pouco mais sobre o South Summit e tuas redes sociais. Claro. Não, prazer. Foi muito legal. Passou voando o tempo aqui. Acho que foi uma baita conversa. Agradeço a vocês aí a oportunidade, toda a equipe. Foi muito legal estar aqui com vocês. Já estou indo com vontade de voltar. Então, sempre que vocês quiserem, o que eu tiver aqui pela Serra, que der a oportunidade da gente bater um papo, vai ser um prazer. Fica aqui o convite, então, para todos os teus espectadores, ouvintes, enfim, né, do Bradocast, para estarem com a gente no South Summit Brasil, mais uma vez, 20, 21 e 22 de março, lá no Cais Mauá, em Porto Alegre. Os ingressos estão à venda, né, pelo site, né, pelo nosso site, que é o southsummit.io/Brasil. Então, ali tem todas as informações, pode olhar a grade de programação, vai estar lá o Yuri Levine, vai estar lá o John Welton, que a gente falou, e mais outros 400 e lá vai caquerado. Então, muita gente boa, muito fundo de investimento. Se tem lugar que o empreendedor tem que estar, no South Summit Brasil, não tem dúvida nenhuma. Redes sociais, bota South Summit Brasil em qualquer uma delas, vai nos encontrar com muita facilidade. E se quiser me seguir aí, Thiago XR, também pode colocar em qualquer uma delas, vai encontrar, vai ser um prazer compartilhar, trocar com a tua audiência e vamos em frente que temos que fazer bastante coisa ainda. Tem um trabalho para acontecer. Tem um trabalho para acontecer, mas um grande evento para entregar. Exatamente. Boa sorte, Thiago, no South Summit, que dê tudo certo, que seja 2 vezes maior do que tu espera. A gente está muito na torcida. Se você tem interesse em conhecer mais o South Summit, todas as informações estão aonde? Na descrição. Então podem entrar, se inscrever, garantir seu ingresso e comparecer a esse evento que com certeza vai ser épico. E deixa eu só deixar um recado. Então vou fazer uma promoção rápida aqui para os espectadores, para os ouvintes do Bradocast. Depois vou passar para vocês um cupom de desconto de 30%. Então todo mundo que estiver assistindo aí, né, o nosso podcast vai poder também comprar o ingresso com desconto bacana e viver o South Summit na plenitude. Que bacana. Oportunidade ao vivo, né? Se não for aproveitar agora. Muito obrigado, Thiago, novamente. É um prazer te receber. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esquece de compartilhar, deixar o like e aproveitar. Que novidade. Baita oportunidade. Baita oportunidade. Esse o cupom vai estar na descrição, então, se vocês quiserem. E até o próximo episódio do Bradocast.